Olá, Deus abençoe esse dia maravilhoso que Deus certamente preparou para cada um de nós. Ele sabe todas as coisas e o mais importante disso, está no controle de todas as coisas. Eu tenho uma palavra para colocar em nossos corações aqui, mesmo para a gente poder tirar uma certa dúvida que às vezes causa alguma confusão no coração de algumas pessoas. Pessoas, vamos dizer assim, pessoas leigas. Às vezes, por ler a Bíblia e não ter um pouco de cuidado no que está lendo, nem prestar atenção, e não por culpa da pessoa, né? Mas porque já está acostumado a ler dessa maneira. Eu queria falar sobre a palavra salvação. A palavra salvação, ela nem sempre diz respeito à vida eterna. Nem sempre a palavra salvação ela está ligada à salvação eterna. Essa palavra salvação depende muito do contexto que você está inserido, que ela está inserida, aí você vai tirar o sentido dessa palavra. Eu vou dar aqui 3 exemplos bíblicos para que a gente possa diferenciar e entender o que significa realmente essa palavra salvação, biblicamente falando. O primeiro exemplo é de uma mulher que sofria de um fluxo de sangue, fazia 12 anos, e um dia ela teve um encontro com Jesus. Nesse encontro que ela teve com Jesus, ela pensava com ela, dizia assim: olha, se eu tão somente tocar em suas vestes, eu sararei dessa minha enfermidade. Veja que o assunto aqui é enfermidade. E quando ela vem atrás de Jesus, ela toca em Jesus, Jesus para, olha para trás e pergunta: quem me tocou? Ela então se revela que ela foi quem tocou em Jesus. E Jesus diz para ela assim: a minha filha, a tua fé te salvou. Seja livre dessa sua enfermidade. Veja que Jesus Cristo não está dando àquela mulher a garantia de salvação eterna. A salvação que ele está falando é daquela enfermidade. O segundo exemplo é sobre a salvação para diversas situações que muitas vezes nos encontramos. No capítulo 24 de Mateus, no versículo 13, a Bíblia diz assim, olha: aquele que permanecer firme até o fim será salvo. E muita gente acredita ou pensa que essa palavra que Jesus está falando é para a salvação eterna. Mas se ela fosse para a salvação eterna, entraria em contradição com aquilo que o apóstolo Paulo disse lá em Efésios, capítulo 2, e no versículo 8. Mas antes vamos explicar o versículo 13 do capítulo 24 de Mateus. Quando Jesus falou sobre essa salvação, e aquele que perseverar será salvo, até o fim será salvo, é que Jerusalém estava para entrar, estava para ser invadida por Roma. Na época, o contexto que Jesus está falando estava dentro de uma batalha, dentro de uma guerra, né? Então, o evangelho estava sendo pregado, o evangelho do reino, né? Esse já não existe mais, já foi pregado, e ele estava alertando as pessoas para que tivesse cuidado com a invasão que aconteceria em breve, e essa invasão traria enormes prejuízos para as pessoas, tanto os físicos como financeiros, etc. E mataria muita gente morreria. E essa alerta é para que as pessoas salvem as suas vidas, vida física, e escape, e saia da cidade, vá para outro lugar, enfim, dê um jeito das suas vidas. Então, essa que Jesus está falando, contextualizando essa palavra, ele está falando de um momento de guerra, de perseguição, de a grande tribulação que tanto a igreja espera, essa que ele está falando. Já aconteceu no primeiro século, quando Roma invade Jerusalém e mata aproximadamente 1 milhão de pessoas. E foi grande a sua queda, como diz a Bíblia, né? Foi uma carnificina total. Então, essa salvação aqui não é eterna, é para a situação do momento. No capítulo 2 da carta aos Efésios, no versículo 8 e 9, lá diz assim, olha, veja bem, olha: pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem pelas obras, a fim de que ninguém venha se gloriar. Você está vendo que se você pegar essa salvação da carta aos Efésios, ela vai entrar em contradição com a salvação de Mateus. Lá em Mateus, ele está dizendo aquele que perseverar.
Aqui ele está dizendo que é pela graça. E graça, no contexto bíblico, significa, graça é a coisa que você não merece, né? Alguma coisa que é dado de graça. Isso que realmente significa. Essa salvação aqui, realmente, essa é para a eternidade. Porque não depende do esforço humano, das obras humanas, não depende do homem, depende unicamente de Deus. Porque aqui tem uma diferença. A salvação, a salvação eterna, ela depende unicamente de Deus. E nós não temos força para adquirir essa salvação por nossos próprios méritos. Então fica aí essa dica. As 3 salvações que a Bíblia fala, né? Salvação da enfermidade, salvação de diversas situações e salvação para a eternidade. Quando a gente sabe entender e diferenciar essas 3 salvações, a gente realmente tem uma esperança mais tranquila e mais sossegada, né? Quando a gente se apega naquela salvação de Mateus 24:13, você quer fazer com que os seus atos garantam a sua salvação. Isso aí não vai acontecer nunca. Deus abençoe você.